não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Aquilo que muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu escrevi sobre George Gurdjieff. Existe uma apostila chamada Quem é Gurdjieff? Muita gente leu. E nessa apostila eu tentei fazer um exame do trabalho do Gurdjieff. Eu temos que dizer trabalho, não obra, porque obra geralmente é usado apenas para a parte escrita, e é evidente que o trabalho do Gurdjieff vai muito além de tudo que ele escreveu. Há uma série de exercícios, de disciplinas, e há todo até um estilo pessoal de educação que ele empregou. Tudo isso constitui o trabalho do Gurdjieff, e também se prolongando através de alguns discípulos. Então nessa apostila eu tentei um exame do trabalho do Gurdjieff à luz de algumas distinções que tinham sido colocadas pela escola tradicionalista do Guénon e Chuon. Essas distinções são ainda válidas, evidentemente, no seguinte sentido. Eu, mais ou menos na mesma época, eu estava escrevendo para o Almanaque Abril, o verbete sobre religião. E eles me deram os verbetes anteriores, eu li, fiquei muito insatisfeito com aquilo, falei, esse pessoal evidentemente não tem ideia do que é uma religião, mas eu acho que nós podemos distinguir o que são religiões e o que são pseudo-religiões por uma série de traços formais bem característicos, independentemente de a gente prejulgar se o conteúdo do que aquela religião está pregando é verdadeiro ou não. Então uma coisa é assim, uma verdadeira religião e uma falsa religião, e outra coisa é uma religião veraz e uma religião cujo conteúdo é falso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, sem prejulgar a veracidade do conteúdo doutrinal das religiões, eu achei e acho ainda que é possível você dizer, por exemplo, que o budismo é uma religião, o hinduísmo é uma religião, o judaísmo é uma religião, o islamismo é uma religião, o cristianismo é uma religião, e há uma série de coisas que circulam por aí com esse nome que não são religiões de maneira alguma. Eu vou ver ainda se localizo esse longo texto que eu fiz para o Almanaque Abril, que contrasta de uma maneira brutal com todos os verbetes anteriores e posteriores sobre religião publicados por este almanaque. Eu não sei onde está, mas eu vou tentar localizar. E nesse sentido, então, eu examinava o trabalho do Gurdjieff à luz do que o Chuon e Guénon ensinavam sobre esoterismos autênticos e falsos. Também é uma distinção que se pode fazer, independentemente de saber se o conteúdo doutrinal dos vários esoterismos é verdadeiro ou falso. Também existe algo que é um esoterismo efetivo, real, historicamente real, e algo que é uma invenção criada ontem, uma bobagem qualquer. Essa distinção não tem nada a ver nem com a veracidade intrínseca do conteúdo doutrinal, nem muito menos tem a ver com adesão ou repulsa em relação à coisa. Quer dizer, era um critério científico formal. Tudo que eu descrevi ali a respeito dos efeitos dos exercícios Gurdjieff sobre os seus discípulos é verdadeiro. Só que depois disso eu aprendi alguma coisa. Já passou quase 30 anos que eu fiz esse negócio, né? E depois daquela época eu comecei a ler o Gurdjieff com outros olhos. Eu me perguntei, mas e se este negócio não fosse sério? Porque tem muitas atitudes e ditos do Gurdjieff que, levados ao pé da letra, tomados com seriedade, chegavam a um absurdo total. E que ao mesmo tempo tinham um efeito brutalmente cômico. Eu falei, quem sabe este efeito cômico é a chave do negócio?
Por exemplo, quando ele disse: o senhor não tem alma nenhuma, mas pode comprar uma mediante uma certa quantia em dinheiro. Eu falo, bom, tá, duas atitudes que você pode fazer. Você pode acreditar e tentar comprar a alma pagando, e você pode estourar de dar risada. Não é isso? Dar risada não só da piada, como da reação da vítima. E o Gurdjieff, ele se esmerou em pegar nesses truques justamente as pessoas que se acreditavam as mais conscientes da Europa, isso é, intelectuais, cientistas, professores, governantes, etc. Ele fez todos de idiotas e, na véspera de morrer, reuniu seus discípulos e disse: eu vos deixo em maus lençóis. O sujeito que mais acreditou em Gurdjieff foi Uspensky, né? Uspensky escreveu um livro, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, né? Que podia ser, né, desconhecimento de um ensinamento fragmentado, né, ou ensinamento de um fragmento esquecido, qualquer coisa assim. Um livro que é muito levado a sério, é considerado uma espécie de súmula do pensamento e da técnica gurdjieffiana, mas do qual o próprio Gurdjieff disse: Uspensky é um idiota, isso é tudo besteira do começo até o fim. Outro episódio que me chamou a atenção, que é relatado por um dos discípulos do Gurdjieff, eu não lembro se isso é relatado pelo Louis Pauwels ou por outro discípulo qualquer, mas o Gurdjieff reuniu seus discípulos lá no castelo do Prieuré, que ele havia comprado com o dinheiro dele, e disse: bom, hoje eu vou expor aqui a estrutura do universo. E expunha durante horas todo um sistema cosmológico, cheio de equações e tal. O pessoal ficava muito impressionado, tinha muitos deles ali que eram físicos, cientistas de grande renome, ficava acompanhando aquilo assim, absolutamente maravilhados. Chegava no dia seguinte, ele reunia todo mundo de novo e dizia: não é nada daquilo, aquilo está tudo errado, e fazia outro sistema, com as equações e tudo. Depois um terceiro e um quarto, assim por diante. Isso quer dizer, este homem concebia do dia para a noite uma coisa que um cientista levava a vida inteira para conceber. Só que ele estava fazendo tudo de gozação. Então, com isso ele estava dizendo: a sua vida intelectual inteira é uma piada. E eu crio uma piada dessa de um dia para a noite. Né? E o fato de os caras acreditarem naquilo, levar aquilo literalmente a sério, mostrava o quê? A tremenda fragilidade das estruturas da vida intelectual no Ocidente. Então isso quer dizer que 4 séculos de cientificismo, materialismo, progressismo, etc., etc., tinham realmente estupidificado a elite intelectual. E o Gurdjieff demonstrou isso de maneira absolutamente brilhante. Ele mostrou que aquilo era um bando de idiotas crédulos. E eu comecei então a reexaminar o Gurdjieff e falei: de fato, ele tem o efeito que eu descrevi naquela apostila, ele é real. Mas só se o sujeito levar a coisa a sério. Se você levar pelo lado cômico e dizer: isto é uma paródia, né, cruel de toda a civilização científica moderna, você começa a ver com outros olhos completamente diferentes. E ver tudo aquilo que fez mal para os caras pode lhe fazer bem. E para mim me fez muito bem. Eu tirei dali inúmeras ideias. E uma delas foi essa que eu expus hoje. Ele tem uma frase que num primeiro instante parece absurda, que ele diz: os fins não interessam, só os meios importam. Ora, num mundo onde todo mundo está acostumado a discutir se os fins justificam os meios ou não justificam, e se apegam a esta distinção de ordem moral, o Gurdjieff vinha e mostrava: ora, por trás dessa sua discussão moral existe uma realidade histórica, e a realidade é muito simples. O que produz um efeito não é o propósito alegado, mas é a materialidade e a consistência real da ação empreendida. Né? Depois que explicou, fica fácil. Né? E até eu expliquei ali nesse encontro sobre a direita e o conservadorismo no Brasil, que todo esse pessoal que fica combatendo as ideias modernistas, revolucionárias e diversitárias de 68, na base da defesa da cristandade, defesa da família, defesa dos valores tradicionais, defesa do Ocidente, está fazendo buraco na água, porque eles estão discutindo apenas os ideais alegados. Então, vamos dizer assim, você prefere o quê? Uma sociedade cristã, onde impera a moralidade, as pessoas cuidam das suas famílias, o pai tem autoridade dentro de casa, os filhos obedecem,
a religião é ensinada nas escolas, etc, etc. Ou uma sociedade onde todo mundo é livre para transar com quem quiser, fumar maconha, fazer o que bem entenda. Eu vou lhe dizer francamente, as duas ideias têm lá os seus méritos. Por um motivo muito simples. Quando você não pode esquecer que o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo foi difundido inicialmente por pessoas que não tinham nenhuma autoridade na sociedade, ao contrário, totalmente marginais. E o próprio Jesus Cristo jamais fez questão de parecer ter uma boa conduta, de parecer ser um tipo socialmente aceitável. Ao contrário, andava com prostituta, com bandido, com bêbado, etc. E fazia muito má figura. Quando passam 2000 anos e as ideias cristãs se incorporaram na sociedade, certo? Então elas passam a exercer uma pressão social sobre os membros. Só que é o seguinte, elas começam a funcionar ao contrário. Você começa a obedecer porque você tem medo do falatório, porque você tem medo do vizinho, porque você não quer fazer má figura, etc, etc. Então todo esse esforço de você criar uma aparência se torna um simulacro da cristandade. Então, nessa altura, não é de espantar que apareçam ensinamentos paródicos, que vão lhe mostrar a veracidade do cristianismo pela maneira inversa, pela caricatura, tá certo? Pela deformação paródica da realidade. Eu vejo muito isso, por exemplo, nos livros do Henry Miller. Dificilmente você encontra algum católico ou protestante que goste da obra do Henry Miller, porque diz, existe uma imoralidade. Eu digo, bom, mas continua lendo, né? E você vai ver que no fundo tudo isso você tem a mensagem cristã, assim como é a cristã, a mensagem de Rabelais, né? Um dos grandes autores católicos da história, tá certo? Ou seja, quando uma doutrina que se origina no próprio Deus, ela se cristaliza, vamos dizer, numa estrutura social, ela adquire o mesmo valor, vamos dizer, de teatro, que tinha, vamos dizer, as antigas normas greco-romanas que o cristianismo destronou. É a mesmíssima coisa. Quando você observa, por exemplo, quando você lê Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate, e muitos outros livros desse tipo, você vê que uma espécie de cristianismo consolidado em instituição social produz toda sorte de deformações morais em nome da cristandade. O cristianismo deixa de ser válido por isso? Não. Só que é o seguinte: você tem que decidir se você está obedecendo à mensagem de um Deus que você não vê, ou se você está obedecendo uma autoridade social que aparece em cima de você sob a forma do professor, da polícia, do governo, da vizinhança, etc. O que você quer? Você está se esforçando para ficar de bem neste mundo, ou para ficar de bem com o outro, ainda que fazendo má figura neste? Ainda que a sua figura externa seja escandalosa, tão escandalosa quanto foi a do próprio Jesus Cristo. Então a resposta é evidente: você tem que renunciar aos valores deste mundo, inclusive a essa bela aparência burguesa ou pequena burguesa, tá certo? E você tem que seguir a Deus, independentemente das consequências sociais que isso desencadeie ou não. A gente nota isto perfeitamente, de maneira muito mais clara, aqui nos Estados Unidos, porque o pessoal leva aqui o negócio de Bíblia a sério. E eles ensinam as suas crianças, etc, etc. E fica todo mundo engessadinho, tá certo? Bonitinho. Mas é muito difícil saber se eles estão seguindo Cristo ou estão seguindo apenas a mamãe. É isso? Eu já vi coisas assim, e sobretudo, vamos dizer, essas pessoas são muito fáceis de você ofender, de você chocar. Qualquer coisinha choca, não é isso? E ao passo que você vê, quando você lê o Evangelho, lê a história de Jesus Cristo, ele nunca foi chocado com coisa nenhuma, né? Ele diz, olha, aqui está todo mundo pecando, roubando, matando, etc. Mas isto é a humanidade que nós temos, é com essa aí nós vamos ter que lidar, tá certo? E eu acredito, vamos dizer, que o verdadeiro espírito do cristianismo é esse: você não se chocar com nada, você não sobretudo, você não se fazer superior ao pecador. Você não é superior ao pecador, você às vezes tem apenas mais sorte, porque o tipo de vida que você está levando tem algumas vantagens. A primeira vantagem é o seguinte:
A palavra de Deus é a estrutura da realidade. E se você pega os 10 mandamentos, você diz, peraí, isso é uma coisa que a gente deve agir assim? Não, não é que a gente deve agir assim, é que as coisas são assim. E quando você sai disso, você entrou no mundo da ilusão. E na hora que você entra no mundo da ilusão, a sua vida está sendo perdida, está sendo queimada. Já está sendo queimada. Você vai arder no inferno? Não. Isso é o modo de dizer. Você já está sendo queimado agora. Você está virando fumaça. A sua vida inteira é um nada. Não, de fato, não aconteceu nada. E quando termina, você virou fumaça também. Tá certo? Então, seria muito engraçado que Deus tivesse feito o mundo de um jeito, né, e depois dizer para você fazer outra coisa. Não é possível. Tem algo errado nessa concepção. Ou seja, os mandamentos não são um dever ser, eles são a própria estrutura do ser. Ou então eles não são nada. Tá certo? Então, não se trata, portanto, de você obedecer a uma moralidade, mas de você se instalar numa vida real. E a vida real só se revela a você gradativamente na medida em que você aceita esses pressupostos do cristianismo. Tudo se torna imensamente mais claro a hora que você começa a entender isso aí. Não que você vai virar um santo e obedecer tudo dia para noite. O ponto não está nisto. Tá certo? Se fosse isto, não existiria sequer o sacramento da confissão. Porque por exemplo, você vai lá no padre, você vai, padre, pequei tal coisa assim, sei lá, com a mulher do vizinho. Tal. Ele diz, você nunca mais vai fazer isso. Ele diz, mas se fosse assim, você só confessaria uma vez na vida. Por que a igreja manda você confessar e comungar assim, no mínimo uma vez por ano? É o mínimo. O certo é uma vez por semana. E o mais certo é todo dia. Que nem fazia o falecido doutor Sobral Pinto. Confessava e comungava todo dia. O pessoal lá do doutor Júlio Flechman também confessava e comungava todo dia. Então, para que isto, se você pecou só uma vez? Então, é evidente que a tendência do pecado, ela pesa sobre o ser humano de uma maneira quase invencível. E mesmo a própria igreja esclarece, não é com a sua força que você vai vencer isso aí, é Deus que vai te dar força. Como é que você faz? Confessa, comunga, né? Reza o terço, aí você vai ver as coisas acontecerem aos poucos e quase que independentemente da sua vontade. Então, se as coisas são exatamente assim, então pense bem, toda a ideia, vamos dizer, do Estado cristão, das leis cristãs, etc., começa a se revelar uma tremenda ilusão. Nada disso vai acontecer. O que você pode fazer é um simulacro cristão do mundo que continuará tão pecaminoso quanto antes. E pior, você vai gerar novas formas de perversão. A primeira delas, a universalização da hipocrisia, ela se torna quase obrigatória. Quer dizer, você tem que fazer aquele negócio da mulher de César, não basta que ela seja honesta, ela tem de parecer. Eu digo, bom, tudo que nós sabemos é que ela parece honesta. Se ela é mesmo, jamais saberemos. Então, portanto, só o que interessa é o parecer. Leiam a teoria do medalhão, né, do Machado de Assis, e está lá. A única coisa necessária é a aparência. A verdade é apenas conveniente. Então, isso se tornou uma espécie de regra geral no mundo em que vivemos. E por isso mesmo aparecem os ensinamentos paradoxais, que à primeira vista são chocantes, malignos, às vezes aparece até demoníaco, mas pode funcionar no sentido cristão se você tiver a humildade de entendê-los por aquilo que eles são. Eles são um ensinamento paródico e não uma doutrina para ser levada a sério. E vendo o Gurdjieff sobre esse aspecto, ao longo do tempo eu fui descobrindo, mas peraí, o único neguinho que entendeu o Gurdjieff assim fui eu. Eu não vejo mais ninguém. Eu vejo discípulos do Gurdjieff e pessoas que o odeiam. Eu não vejo ninguém que tenta tirar um proveito cognitivo disso aí. Inverte o negócio. E você vê o que dá, porque o Gurdjieff tem uma frase que diz: chegareis à verdade através da mentira. Isso é impossível? Não, é perfeitamente possível, desde que você estoure a mentira. Na hora que você descobre a mentira e descobre o que por trás dela, bom, você chegou à verdade através da mentira, mas não acreditando na mentira, fazendo exatamente o contrário. Quer dizer, você recebe a mentira, você diz, bem, parece que as coisas não são bem assim, deixa eu ver como é mesmo. Tá certo? E você acaba descobrindo que a coisa é de uma outra maneira. Só que agora você tem o reforço dialético da mente, porque a mente humana ela tem isso, ela funciona dialeticamente, ela funciona por oposições.
É aquilo que diz o Julián Marías, a fórmula da tese, cada tese filosófica não é A igual a B. É assim, A não é C, porém B. Né? Ou A não é B, porém C. Portanto, existe o elemento, vamos dizer, a contradição do erro, a negação do erro. É isso, a negação da negação. Isto é fatal na mente humana. Né? Quer dizer, a verdade pura e simples, dita de maneira literal, tem pouco poder de impregnação na mente humana. Se não tem o contraste, você não vê. Assim como, vamos dizer, para desenhar um objeto qualquer, como é que você o desenha? Você desenha tal como ele aparece na realidade? Não, você sabe como ele aparece na realidade. Mas você tem que inventar linhas imaginárias em torno dele. Não é isso? Eu estou vendo aqui a Roxane, por exemplo, ela não tem um perfil, não tem uma linha em volta. Eu é que vou inventar a linha para poder fazer o quê? O contraste no papel, de modo que a figura apareça. Então, você desenha a figura luminosa através da sombra, jogando com a sombra, certo? Claro que limitando a sombra ao estritamente necessário para que as coisas apareçam. E então, nesse sentido, eu observei, por exemplo, a vida de um amigo meu. Eu gostava muito dele, pessoalmente, tem muita gente que o odiava, mas para mim ele sempre foi bom, que foi o Lívio Vinardi. O Lívio Vinardi era um gurdjieffiano, quer dizer, ele disse que ele era um discípulo de um dos 12 companheiros do Gurdjieff, famosos homens notáveis, um japonês chamado, eu acho que era Kikishi Sakurai, uma coisa assim. Eu não acredito nisso, porque toda a história dos encontros com homens notáveis é tudo uma comédia fora do comum, né? Mas esse homem, o Lívio, levou tudo aquilo a sério, criou uma escola gurdjieffiana, tinha lá suas disciplinas, seus exercícios, etc, etc. O Lívio era um gênio, era um fantástico, era um homem que era doutor em física, era concertista de piano e ainda dirigia essa escola gurdjieffiana, inventou lá uma série de estudos que ele chamava de biopsicoenergética, cuja aplicação ao corpo humano tinha de fato alguns efeitos extraordinários. Então, por exemplo, essas flexões que um esportista bom faz 70, 80, o discípulo do Lívio às vezes fazia 1000. Então, como é possível isso? Então, ele era um sistema que ele inventou de você captar energias do ambiente e condensá-las no corpo humano. Bom, só que quando ele fez 50 anos, ele tem uma série de infartos e acabou. Isso é mais ou menos como aquele lutador japonês, como é o nome do cara? Bruce Lee. Né? Diz que o Bruce Lee fazia exercício 24 horas por dia. Né? Tanto fez que com 28 anos estourou. Tá certo? Então eu disse, bom, a tragédia do Lívio Vinardi foi levar esse negócio integralmente a sério. Né? Mas existem muitas frases e preceitos do Gurdjieff que, se você as interpreta no sentido cômico, no sentido paródico, nossa, elas iluminam tudo. Né? E dessas fórmulas é: os fins não interessam, só os meios importam. Comecei a pensar nisso e comecei a ver como comparar isso com a filosofia da ação que eu estava desenvolvendo, filosofia da ação e do poder. O que é uma ação? É a modificação do estado de coisas, subentendendo-se que você pegar um estado de coisa e revertê-lo ao seu estado anterior também é modificá-lo. É isso? Então, a ação seria ou a modificação ou a conservação intencional de um estado de coisas. Tá certo? Portanto, a ação pressupõe que você anteveja um resultado e que você reúna os meios necessários para produzir aquele resultado. Acontece o seguinte: você pode inventar suas finalidades livremente. Né? Você inventa o que você quer, o que você acha bonito, etc. Vamos produzir tal coisa. Mas os meios não estão à sua disposição. Os meios só existem, vamos dizer, numa quantidade e numa qualidade específica. São os meios disponíveis no momento e no lugar onde que você está. Tá certo? Então, aquela famosa história do Gurdjieff, que mandou o sujeito derrubar uma árvore usando uma colherinha de café, ilustra isso perfeitamente. Se você tenta derrubar uma árvore com a colherinha de café, quem vai cair é você e não a árvore. Não é isso? E, no entanto, eu suponho que o discípulo dele, credulamente, ficou lá meses tentando, né,
derrubar a árvore, esperando que daí resultasse uma iluminação, alguma coisa assim. O sujeito interpretou aquilo como uma disciplina evidentemente paradoxal, mas que deveria render frutos espirituais, quando não era uma disciplina, né? Era uma paródia, né? Ele está propondo uma coisa impossível, de tal modo que alguns percebam imediatamente que é impossível e entendam que esta impossibilidade é a mensagem. A mensagem não é um estalo, uma iluminação que você vai ter depois de meses de você escavar em vão a casca de uma árvore com a colherinha de café. E assim por vários outros exercícios Gurdjieff me pareciam ser exatamente a mesma coisa. Então, uma vez o Gurdjieff, quando chegou em Nova York, ele foi dar uma entrevista à imprensa, reunindo então, representantes dos vários jornais, estações de rádio, etc. E ele começou a conferência explicando que tudo que os seres humanos faziam tinha uma motivação sexual. Tudo, absolutamente tudo. E ela demonstrando. No fim, ele estava demonstrando que todo mundo só pensa em sexo o tempo todo. E ele com isso foi criando uma atmosfera favorável, né? E o encontro estava quase virando uma suruba geral, né? E daí o Gurdjieff disse, para, foi só para ilustrar. Para ilustrar o quê? A teoria de que a motivação de tudo é o sexo? Não. A teoria de que vocês são um bando de idiotas, que se acreditam, né? As pessoas mais informadas do mundo, os jornalistas, estão no centro das informações. Vocês não entendem nada, vocês são os idiotas, qualquer cara chega e faz vocês de trouxa. Como fez de trouxa uma infinidade de gente, ele pegou... Veja, ele foi no lugar mais empombado e arrogante do mundo, a Associação Médica Britânica. Pegou os bambambãs da medicina britânica e fez todos de idiota, né? Eu vi a mesma coisa feita por um continuador do Gurdjieff, que era o Idries Shah. O Idries Shah, ele fez o seguinte, o Gurdjieff, com o dinheiro que ele arrancou dos discípulos, ele comprou um castelo, que chamava o Castelo do Prieuré, do Priorado, e morou lá até morrer, né? Quando ele morreu, ele disse, eu vos deixo em maus lençóis, e ele tinha dito uma vez que o ensinamento dele seria continuado, talvez, por alguém, e não tinha continuador nenhum. Os discípulos ficaram absolutamente desesperados e saíram procurando quem é o continuador do mestre. E daí esse cidadão chamado Idries Shah, que é um indiano de nacionalidade britânica, começou a publicar em várias revistas artigos como se ele fosse um dos chamados buscadores Gurdjieff, pessoas que estão no Oriente lá buscando as raízes do ensinamento Gurdjieff. E tinha vários relatos, né, dessas buscas. E todos esses relatos das buscas convergiam para uma pessoa que era quem? Ele mesmo, né? No fim, os principais discípulos do Gurdjieff, lendo aquilo, dando tratos à bola, descobriram, olha, deve ser este cara aqui. Ele publicava essas coisas com vários pseudônimos, a impressão que são pessoas diferentes. O Idries Shah era muito engenhoso, né? Ele conseguia escrever em estilos diferentes, né? E no fim foram procurar o Idries Shah e perguntaram, mas é o senhor que é o continuador? Ele disse, sou eu mesmo. O que é para fazer, mestre? Ele disse o seguinte, vendam o castelo do Prieuré e me tragam o dinheiro. Assim. Naturalmente aquilo deu uma crise, metade aceitou, outra metade não aceitou, metade continuou no ensinamento Gurdjieff ortodoxo e metade se tornou discípulo do Idries Shah. Eu não conheci o Idries Shah pessoalmente, conheci o seu irmão, que era o continuador, Omar Ali Shah, e estava na cara que o sujeito era um gozador quase tão temível quanto o Gurdjieff. Eu não preciso contar aqui muito algumas cenas que eu observei, mas estava na cara que aquilo tudo era paródico, e tem gente que leva tudo aquilo a sério, literalmente até hoje, e se submete a tudo quanto é tipo de disciplina inútil, é como escavando árvore com colherinha de café, ou fazendo coisa mais idiota ainda, e esperando que deste exercício vai resultar uma iluminação. Eu vi inúmeras pessoas se submeterem a isso e ficar totalmente idiotas, né? E o processo dessa idiotização é exatamente aquele que eu descrevo na apostila. Só que este efeito só acontece se você quiser. Se você não quiser, você se liberta, não só se liberta daquilo imediatamente, como tira
um proveito cognitivo extraordinário, porque você começa a ver a verdade através do contraste com a sua paródia.